Olá, dia 7, filme 7, 7 dias de quarentena. Vamos pro nosso 7º dia, todo dia um filme aqui pra gente ver, pra gente baixar de graça, com legenda e fazermos o que a gente faz aqui em casa quando não estamos de quarentena. A gente chama um monte de gente pra cá e vê filme e conversa, bebe uma cerveja, então... Dia 7, filme 7, Malcolm X, Spike Lee. Por que esse filme foi escolhido para estar dentro dos filmes de quarentena? Porque, na verdade, eu estou escolhendo os filmes, não são pelos filmes que eu mais gosto e amo, embora eu seja apaixonado por todos esses filmes que a gente viu até agora, os 6 primeiros. Mas eles são, antes de qualquer coisa, foram escolhidos por um motivo terapêutico, ou seja, para a gente usar a quarentena para a gente ficar bem e para a gente também se tranquilizar, mas também para a gente se mobilizar. E se a gente veio se tranquilizando em alguns filmes como o de ontem, por exemplo, do Terrence Malick, e outros que nos destruíram, como o do Ken Loach, a gente teve os filmes que disseram que a gente é mais forte do que qualquer coisa, que foram os 2 filmes dirigidos por mulheres, né, que a gente colocou aqui. O da Agnes Varda e o documentário Honeyland. E o da Celine Sciamma, Retrato de uma Jovem em Chamas, de uma Mulher em Chamas. Uma Jovem Mulher em Chamas. Então, esse filme já não dá mais para baixar esse primeiro filme, porque os filmes ficam 6 dias só aqui. Então, você dá uma olhada, quando você estiver vendo esse vídeo, dá uma olhada na data dele, que ele foi publicado, e ver se o filme ainda tá. O melhor é você acompanhar todo dia aqui o canal de YouTube. Se você está assistindo no IGTV, dá uma olhada no meu Instagram, e lá tem um link para o meu canal de YouTube. E pode espalhar esse canal para quem vocês quiserem. Não é para fazer... A gente não vai chegar a muita gente. A gente quer montar um grupinho aqui de 200 pessoas no máximo, sem nenhum outro motivo, sem nada de... Então, Malcolm X é um filme desses de mobilização. Quem foi Malcolm X? Malcolm X foi um ativista pelos direitos civis americanos, mas mais especificamente pelos direitos civis dos afro-americanos. E ele é a principal figura de um tipo de movimento negro combativo, um tipo de movimento negro que resolve se armar e partir pro ataque, ou se defender atacando, né? Ele é contemporâneo do Martin Luther King, que pregava a paz a qualquer custo. Na verdade, não é assim, né? O Luther King não pregava a paz a qualquer custo e não vamos revidar, não era nada disso. Isso aí foi o que a história americana contou pra gente do Dr. King, mas ele não era completamente pacifista, não. Ele também era a fim de briga, mas acabou se criando uma falsa oposição entre o Malcolm X e o Martin Luther King. O Malcolm X, e aí ele tá aqui, a biografia que o Spike Lee fez dele, o filme que o Spike Lee fez sobre ele, ele é pra gente dar uma refletida a respeito de como aqui no Brasil a gente não se rebela de uma forma violenta, né? E por que a gente não faz isso? Será que é só porque a gente vai levar pior? Se a gente for pra rua, vai morrer muita gente? For pra rua assim, querendo quebrar tudo e querendo se armar para tudo? Eu tenho uma questão que por exemplo, os pretos que estão no tráfico do Rio de Janeiro. Eles estão armados, eles estão lutando o tempo todo, mas eles não estão lutando pelo bem comum dos negros brasileiros. Eles estão lutando pelo bem comum do movimento, que em última instância ele dá, o movimento do Morro, da Boca de Fumo, ele dá lucro pro branco, que é o chefe deles, que está no apartamento
da Zona Sul. Então, isso me desespera um pouco. Como é que o negro brasileiro, sim, ele tem sangue nos olhos, ele tem vontade de pegar numa arma e lutar. Só que o nosso dispositivo é muito mais elaborado, de dispositivo de controle das revoltas de classes inferiores e também de minorias. Esse controle é tão sofisticado, tão mais sofisticado do que o americano, que a gente inventou essa história de o preto não tem para onde ir, acaba indo para o tráfico e lá ele vai jogar toda a raiva dele de dar tiro em pobre. Tanto que você tem confronto de facções para ver quem vai tomar conta do morro. Então, o nosso preto aqui não tem nem a menor consciência nem de que é preto, já começa por isso. Então ele muito menos consciência de que ele tem que pegar tinha que unir todo mundo ali, todos os pretos armados, por exemplo, do Rio de Janeiro, eles conseguiriam reverter a situação na marra. Mas eles não querem, eles querem saber de matar outros pretos, inclusive pretos que estão na polícia militar. E aí, quando tem um confronto de facções, morrem 40 caras, 20 pretos de um lado, 20 pretos do outro. Lá nos Estados Unidos não teve essa história. Preto ficou todo mundo de um lado só. E essa questão da criminalidade, o Malcolm X ele sacou criminalidade como a marginalidade, como um lugar que o capitalismo quer que nós pretos ocupemos para nós não darmos trabalho para as classes dominantes, ficarmos lá nos matando na marginalidade. O Malcolm X sacou isso nos anos 60, ele é um cara que viveu e morreu nos anos 60, foi assassinado, e ele virou e falou, não, tem que tirar todo mundo, todo quanto é preto tem que sair do tráfico, tem que parar de se drogar. E aí ele teve o Malcolm X ele teve uma coisa a favor dele, que é ter se convertido ao Islã. Então ele primeiro descobriu que o Islã é a religião de preto, tem duas religiões de preto, né? Só duas. As afrodescendentes, tipo Candomblé, Umbanda, Quimbanda, e o Islã. As outras religiões, catolicismo, judaísmo, por mais que existam judeus negros na gênese de 7.000 anos atrás do judaísmo, o protestantismo, todas essas religiões, outras religiões são de brancos. Então, é uma coisa que a gente aqui também no Brasil fica pensando, como é que o negro brasileiro que está dentro de uma igreja evangélica, como é que ele pode ter aderido à religião do opressor, sabe? Como é que não pode ser macumbeiro? Como é que não virou macumbeiro? Ou pelo menos islamita. Você sabe que aqui no Brasil, durante a escravidão, os escravos não houve uma revolta assertiva dos escravos. De ir para tudo ou nada, pegar em armas, a não ser uma revolta, que foi a revolta dos malês, na Bahia, 1820 alguma coisa, que foi toda feita pelos negros escravos islamitas, porque a própria religião ela é tão combativa, o Islã ele não aceita desaforo, que ele falou, não, vamos fazer uma revolução aqui, vamos matar todo mundo, vamos matar até os negros que forem contra essa revolta. Essa revolta quase aconteceu na Bahia. O Brasil poderia ser hoje uma república islâmica de pretos, teria todo o seu problema por ser isso, mas também teria toda uma outra solução, porque de fato o Islã tira todo mundo da marginalidade, tira todo mundo da droga. E o próprio Malcolm X passou por isso. O Malcolm X ele começa como... Isso, vocês vão ver isso no filme. Ele começa como cafetão que explora o próprio povo, explora as mulheres, o corpo das mulheres para serem prostitutas, explora a própria raça. Teve o pai, ele viu o pai ser assassinado pela Ku Klux Klan quando era garoto, então ele falou inconscientemente, ele falou, não quero ser preto, então ele começa a alisar o cabelo, passa a juventude toda com o cabelo alisado e pintado de vermelho, então era conhecido como Red e não queria ser reconhecido como preto, então ele foi se descobrindo como preto, e isso tem uma reverberação no que está acontecendo no Brasil nos últimos 14 anos, que é pessoas
se descobrindo como pretos, até morenos, mulatos, se descobrindo que são pretos. Essa nova renascença negra que está ocupando os teatros, que está ocupando a cultura brasileira. Então, o Malcolm X foi esse cara. E aí, obviamente, um sujeito que conseguiu tirar os negros todos da marginalidade. Hoje não, né? Hoje já tá todo mundo, os negros já estão todos lá nos Estados Unidos, estão todos dentro, atrás das grades, dando lucro pro sistema capitalista. E aqui no Brasil também. Mas até ele ser morto, ter sido assassinado, ele te incomodou muito, né? Imagina. Não só o FBI e essas instâncias todas, como também a própria nação islâmica, ou outros movimentos negros, que tem isso também, né? O movimento negro não é um só. Então, assim como o feminismo, não há um movimento feminista, há vários movimentos feministas que brigam entre si, e é saudável brigar, porque troca de ideias quer dizer que é democrático. O movimento negro é a mesma coisa. Há vários movimentos negros, os negros não, de qualquer lugar, não se concordam entre si, eles trocam ideias, há várias correntes, e essa é a do Malcolm X. O filme é épico, o Spike Lee foi o primeiro e o único filme até hoje que foi habilitado filmar em Meca. Câmeras não podem entrar em Meca, principalmente durante a festa, né, da visita a Meca, onde milhões de pessoas vão a Meca. O Malcolm X foi a Meca e se descobriu como negro na época, e o Denzel Washington, que está talvez a maior interpretação de um ator no final do século XXI, do século XX. Mas, enfim, claro que não ganhou nada, porque, enfim, ele incomodou tanto a feitura desse filme que o Spike Lee quase que não conseguiu dinheiro para terminar esse filme. E aí é que tá, quando ele viu, o filme é extenso, tem essa produção enorme, gravar lá no Marrocos, fazer a reconstituição de várias décadas nos Estados Unidos, uma reconstituição muito ainda mais incrível do que o Tarantino fez agora em Era Uma Vez de Hollywood, e só se fala do Tarantino, não se fala em Spike Lee. Bom, para o Spike Lee ter conseguido terminar esse filme, ele foi pedir ajuda para os artistas e para as grandes celebridades negras. E aí há outra diferença entre Brasil e Estados Unidos. Enquanto a gente tem muito negro célebre com muito dinheiro que não quer contribuir com isso, não quer nem se reconhecer como negro, como Neymar, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho. Lá não. Lá o Michael Jordan foi lá e injetou 5 milhões, a Oprah injetou mais 10 milhões, tudo quanto é celebridade. Michael Jackson injetou 20 milhões no filme, o Prince injetou dinheiro no filme, e aí o filme se fez. Então o filme é uma conquista não só cinematográfica, é um filmaralhaço, é um filmaço. É um filmaço, Malcolm X. E ele começa com já completamente incendiário. Para você que é branco, ele vai ser um filme que vai ser uma porrada para você, mas tem que entender, é necessária essa porrada. E ele já começa, o filme já começa com o espancamento, a filmagem do espancamento em 92 do Rodney King, que foi um negro que foi espancado em Los Angeles por vários policiais brancos e que deflagrou uma revolta em Los Angeles de negros que saíram na rua, matando todos os brancos que eles viam na rua. Você pode olhar aí no YouTube, tem as imagens de helicóptero dos negros avançando em Los Angeles e tirando caminhoneiro branco, parando o caminhão, tirando o caminhoneiro branco e deitando o cara na porrada sem motivo nenhum, só por ser branco. Ou seja, um ajuste de contas que talvez para o Brasil nunca passar por esse ajuste de contas, a gente continue assim parado. A gente volta amanhã com um filme menos incendiário. Boa sessão para vocês.